Olá, estamos aqui ao vivo para conversar com vocês sobre equilíbrio emocional e programação neurolinguística. Para mim é um prazer muito grande. Espero que você tenha proveito depois dessa nossa conversa. Bom, vamos esperando aí as pessoas chegando aos poucos aí nessa nossa transmissão e eu acredito que vai ser interessante. Equilíbrio emocional é uma das coisas que mais adoece as pessoas. As pessoas que têm uma dificuldade de se equilibrar emocionalmente, elas vivem mal-estar profundo. E o equilíbrio emocional é algo que nos faz sentir cada vez melhor e faz com que as pessoas que estejam ao nosso redor, que elas também se sintam bem com a nossa presença. Então, nesse nosso bate-papo, vai ser uma forma da gente perceber como que eu venho causando mal-estar para mim e também para as outras pessoas. Eu quero te ajudar passando alguns passos simples, falando um pouco da programação neurolinguística e como que a programação neurolinguística pode ajudar aí você que queira se equilibrar melhor emocionalmente. Então, vou aguardar só mais um pouco para a gente dar início. Enquanto isso, eu vou fazendo uma abertura aí para você que já começou a me acompanhar. Já vai colocando aí, por favor, seu nome, da onde que você me assiste, para que eu comente aqui, para que eu veja você aqui nas nossas participações, tudo bem? Então vá colocando o seu nome e a sua cidade também, da onde você está me assistindo. Bom, a programação neurolinguística, ela surgiu na década de 70, aonde o Richard Bandler e o John Grinder, eles eram, primeiro um era estudante matemático na linha da programação, e outro era um professor já de linguística. Inclusive tinham trabalhado para a CIA, para órgãos do governo americano, para decifrar algumas linguagens aí, ocultas das guerras, né, que os Estados Unidos travavam. E aí, num belo momento, esses dois, um professor e um estudante, esse estudante começou a perceber que os melhores profissionais daquela época tinham uma espécie de padrão, tinham uma forma de lidar com as situações que obtinham resultados. Então eles começaram, e aí o Richard Bandler começou a copiar como que aquelas pessoas faziam aquilo. E foi interessante porque eles estavam copiando, o Richard Bandler estava copiando. Um abraço aí para Gleice, lá de João Pessoa, um abraço. Lio Rocha, lá de Brasília de Minas, um abraço também. Então, ele começou a copiar na época do Peirce, do Frederick Peirce, calma, Peirce, a língua deu enrolada aqui. E ele percebeu, esse cara utilizava algumas técnicas de eliminação de dores e etc. E esse cara, uma hora ele não foi. E aí esse Richard Bandler disse, opa, peraí, deixa que eu faço a mesma coisa. Como ele já vinha escrevendo as técnicas, ele começou a utilizar e começou a dar certo também. Então a programação neurolinguística é uma modelagem daquelas pessoas que têm passos, técnicas, de uma forma correta. Então, se eu consigo modelar uma pessoa que tem uma técnica, um equilíbrio emocional melhor, eu melhoro o meu resultado. Então, com esse nosso bate-papo, vai ser para a gente identificar quais são, talvez, algumas técnicas para eu me equilibrar emocionalmente, para eu enfrentar algumas situações que podem tirar o meu equilíbrio do dia a dia. Eu também me apresento para vocês, eu trabalho com programação, estudo programação neurolinguística há quase 15 anos, desde o início da minha carreira praticamente. Fiz uma formação internacional, com certificação internacional na área de programação neurolinguística, chamada Practitioner em PNL,
Olha, muita gente aí já acompanhando. Um abraço para a Karine, um abraço para a Selmi, de Diamantina, um abraço aí, Karine de Montes Claros. Obrigado aí, vocês que me acompanham, inclusive pelo WhatsApp. Eu vou deixar depois o número do WhatsApp aí para quem quiser também receber minhas dicas pelo WhatsApp. É só me mandar uma mensagem que eu vou encaminhar para vocês. Bom, então eu estava falando da questão do equilíbrio emocional aí, e com equilíbrio emocional a gente percebe que a gente pode modelar outras pessoas e com isso a gente ter resultados melhores. Eu acho que você deve conhecer alguém que está doente por questões emocionais. Você deve conhecer alguém que deve estar com problemas de relacionamento, não só dentro de casa, como na sua profissão, por um desequilíbrio emocional. E como então começar a se equilibrar emocionalmente? A primeira coisa que a gente costuma dizer na programação neurolinguística é que você precisa identificar o seu estado atual. Há várias pessoas que não admitem que estão desequilibradas emocionalmente. E quando você não percebe o seu estado atual, você acha que é tudo normal, que é desse jeito mesmo. Se eu explodir agora é assim mesmo. Se eu falei um palavrão para alguém que não devia, eu sou assim mesmo. E não percebe que isso é um desequilíbrio emocional. Um abraço aí, Luciana, um grande abraço. Simão também daqui de Montes Claros, um grande abraço. Então, quando a gente não percebe o nosso estado atual, a gente corre um risco de repetir um padrão que nos adoece, que adoece as pessoas ao nosso redor. Então, a primeira coisa é identificar o seu sentimento, identificar aquilo que te incomoda. É uma raiva, é uma tristeza, é uma melancolia, é uma ansiedade. Bom, se vocês puderem, quem puder escrever aí nos comentários, escreva aí talvez alguma questão emocional que de vez em quando te atrapalha. Se puder aí, que questão emocional aí que talvez venha te atrapalhando. Talvez um sentimento, uma sensação, tristeza, ansiedade. Coloque aí alguma coisa que vem te tirando do controle emocional. Vai lá, coloque aí nos comentários aí para eu ir comentando um pouco sobre isso. Então, primeira coisa é identificar. Você precisa identificar aquela emoção que vem te tirando do centro, que vem te desequilibrando. É um nervosismo, é uma ansiedade. Em quais momentos que essas emoções acontecem? Então, nesse diagnóstico, além de saber qual é a emoção, é a gente perceber quais situações que essas emoções mais aparecem e que te tiram do centro. Talvez é quando alguém fala mais alto com você, talvez quando você se sente menosprezado, talvez é quando você não se sente valorizado. Vá percebendo aí quando o que te tira, em qual situação que te tira do equilíbrio. Se puder também, vai colocando nos comentários aí. Ali o Rocha já colocou que muitas vezes é explosão, é explosiva. Em qual momento que você se torna com esse sentimento? No caso da Liu aí, ela colocou explosiva. Em qual momento você se torna explosiva ou fica explosiva? Essa identificação da emoção e do momento, ela é importante. Porque na PNL nós vamos precisar mudar o estado mental quando aquela situação aparecer de novo. Eu tenho certeza que essa situação vai se repetir inúmeras vezes. Há poucos dias atrás, conversando com uma pessoa e ela desanimada, assim, muito frustrada com os homens. Eu perguntei para ela que idade que você tem, ela 25 anos. Falei, olha, não se desiluda com os homens agora não, porque você vai ser frustrada muitas e muitas vezes à frente. Então você tem que aprender a lidar com a frustração, porque não vai ser só essa. E se você quiser eliminar esse momento da sua vida para você não se sentir frustrada mais, você vai perder excelentes oportunidades. No caso dessa moça, de conhecer homens bacanas também.
Então, aproveite essa oportunidade de identificar, primeiro, qual o sentimento que mais te incomoda. Segundo, quais são os momentos que você tem essa alteração de emoção. Tem pessoas, por exemplo, que quando o filho fala mais alto, ou quando o filho não faz uma determinada coisa, ou quando as contas começam a não fechar no final do mês. Então é importante que você perceba quais os momentos. Esses momentos, eles vão continuar. Como você vai enfrentar esses momentos de agora para frente? Além de reconhecer essas emoções, nós precisamos apreciar essas emoções. Aí alguém pode me falar aí que apreciar como, Antônio Carlos? Por exemplo, a Gleice Fontes disse ali que o retrabalho a deixa provavelmente fora do seu eixo emocional, fora do seu equilíbrio. Então, esses retrabalhos vão acontecer mais vezes. Eu preciso me identificar, como que eu lido com isso de agora para frente? A Luciana colocou um sentimento de inferioridade. Quando que esse sentimento de inferioridade aparece? Porque esse momento pode se repetir mais vezes e você que vai ter que ter esse seu controle emocional. Deixa eu ver aqui, o Simão colocou: não coloco para fora o meu sentimento de frustração no trabalho. Pois é, Simão, muitas vezes a gente guarda um pouco e a gente leva para casa uma situação ruim, uma situação que nos incomoda, e isso daí pode trazer problemas, por exemplo, dores de cabeça, pode trazer problemas no estômago, na garganta, no estômago também. Na garganta porque você não coloca para fora, no estômago porque você não digeriu direito. Então é importante que você aprenda a lidar com isso, ou aceite a situação do jeito que é, ou aprenda de uma forma tranquila dizer o que sente. Então é uma dica especial aí para vocês, principalmente o Simão, que talvez tenha uma certa dificuldade de colocar para fora. Ali o colocou que quando se sente injustiçado no trabalho, desvalorizada. Pois é, eu entendo, Lio, que muitas vezes a gente fica chateado e aí pode até explodir no trabalho quando a gente se sente injustiçado. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: esse sentimento ele é seu. A pessoa que supostamente está injustiçando, muitas vezes ela não tem essa consciência. E ninguém, preste atenção nisso, ninguém tem a capacidade de te cometer nenhuma desvalorização. Eu costumo dizer que somos nós que devemos lidar com as situações. As situações não têm a capacidade de interferir nas suas emoções. É você que se coloca desvalorizada ou desvalorizado. É você que se sente triste ou magoado. É você que se frustra. Preste atenção nisso. Ninguém tem a capacidade de te ferir se você não se ferir. Ninguém tem a capacidade de te humilhar. Ninguém tem a capacidade de proporcionar um sentimento ruim em você. É você que está criando esse estado mental. É possível sim bloquear aquilo naquele momento. É possível você não se sentir mal mesmo quando alguém fale ou faça alguma coisa que te incomode. Bom, eu estou muito feliz aqui agora porque temos várias pessoas aí de Uberaba, daqui de Montes Claros. Então, para mim é um prazer muito grande. Vanessa, parceira nossa também, participa e nos ajuda nos treinamentos. O Luiz está me perguntando aqui, o Luiz Fernando, me perguntando: tem alguma ferramenta da PNL que pode indicar para uma situação dessas, para ajudar a controlar, para ter inteligência emocional? Sim, a programação neurolinguística é para isso, é para te ajudar a identificar isso. No treinamento que eu faço, por exemplo, a gente estabelece um que a gente chama de âncora, para que em qualquer situação ela vai enfrentar da melhor forma, com todos os recursos, de uma forma controlada emocionalmente. Então é possível sim. Gleice colocou aqui que o trabalho vem em primeiro lugar, relacionamento vem logo em seguida no ranking de tirar do sério. É isso mesmo. Então relacionamento
do trabalho porque você está envolvida no trabalho, né? E relacionamento também. Então, tirar do sério aí nós temos que pensar, poxa, o que me tira do sério? Qual situação? Porque essa situação vai se repetir outras vezes. Como que eu me equilibro mesmo em outras situações? Porque essas situações vão acontecer de um jeito ou de outro. Então, vale a pena muito pensar nisso, que é como eu me enfrento essas situações de uma forma bem, porque essas situações vão acontecer novamente. Eu vou ligar aqui, a bateria está fraca, eu vou precisar ligar aqui a bateria. Então, espera aí só um minutinho que já está acontecendo. Bom, excelente. Então, Pisani lá de Mirabel, um abraço, estive lá, fiz uma palestra excelente lá há pouco tempo e acredito que muita gente saiu de lá assim, quase que transformado. Eu tive vários relatos fantásticos lá de Mirabel. Bom, a Jussara colocou aqui, por isso que eu digo que temos que resolver o nosso trabalho apenas na jornada do trabalho, depois viva. Excelente, Jussara. Eu sei que não é fácil a gente quebrar esse vínculo, quer dizer, os problemas do trabalho ficam no trabalho, os problemas de casa ficam em casa. Isso é quase impossível, tá? Mas a gente consegue lidar quando literalmente você diz para sua mente, você programa a sua mente que opa, essa situação vai ficar aqui, quando eu chegar amanhã eu resolvo. É importante quando você chegar em casa, você se ocupe das coisas que estão em casa. Por exemplo, tem pessoas que ficam chateadas no serviço, quando chega em casa ainda está chateada, e briga com a esposa, com filhos, e aí vai se isolar, ou então, quando é mulher, chega em casa muitas vezes nervosa, ansiosa e etc., e não percebe de onde que está vindo essa emoção negativa, e está lá no trabalho. Quando ela percebe isso, ela consegue isolar com a seguinte técnica: opa, eu aqui estou com as pessoas, quando está em casa, né, deixando as coisas do trabalho lá no trabalho, quando eu estou em casa, aqui é o melhor lugar do mundo, aqui é meu refúgio, são as pessoas mais importantes da minha vida, estão aqui agora. Então vai fazer um carinhozinho no marido ou na esposa, vai brincar um pouco com as crianças, talvez cuidar das coisas que você tem na sua casa, cuidar de fazer uma leitura de um livro e fazer o máximo para ocupar a mente com o que você está vivendo no aqui e agora. Então, uma técnica, uma dica que eu já passo para você aqui é: ocupe sua mente com o aqui e agora. Quando você tem uma preocupação com algo do futuro que está tirando, está desequilibrando emocionalmente, ou quando aconteceu alguma coisa 1 hora atrás, 2 horas atrás no seu trabalho que também está desequilibrando e está te trazendo pensamentos ruins, você precisa se ocupar com o aqui e agora. Se estiver com sua casa, vai se ocupar com seus filhos. Se estiver com sua esposa, vai ocupar com sua esposa, com seu marido, ou com você, na sua academia, na sua caminhada, e assim por diante. E programe a sua mente: amanhã, quando eu chegar lá, eu vou resolver isso. Então, bacana. Quais as outras situações aí, quem está assistindo, quais outras situações que talvez podem te incomodar? E qual emoção também que talvez está meio desequilibrada aí? Quem puder já vai colocando aí. Então a Gleice, ela respondeu também que está tentando não se envolver em conflitos, em fofocas. Ô Gleice, é o seguinte, eu concordo com você que essa é uma excelente posição, não se envolver em conflitos e fofocas. Em fofoca, excelente, se você não conseguir se envolver, excelente. Conflitos, sempre vamos nos envolver. O que é um conflito? É uma diferença de ideias. No nosso trabalho, é importante que haja diferença de ideias. Então, esses conflitos vão haver, a gente precisa aprender a lidar com esses conflitos. E como que eu lido com esse conflito de ideia? Vamos lá, uma dica muito bacana aí é aceitar que a outra pessoa também deve ter a opinião dela. E que do mesmo jeito que você quer que a outra pessoa respeite a sua opinião, você precisa respeitar a opinião dela. Quem já fez curso comigo, eu passo várias dicas, técnicas
específicas para serem usados em alguns momentos do trabalho, da vida. Então, uma forma bacana de você, numa situação de conflito, é você dizer para a pessoa: eu te entendo que você pense dessa forma, pode ser que seja dessa forma. Então, quando haver um conflito, você diz para a pessoa que você respeita a opinião dela e que você aceita a opinião dela. Quando você diz isso, a pessoa automaticamente ela já se sente assim meio que um tapa de luva. Poxa, se você me aceita com a minha opinião, eu também tenho que aceitar a sua. E mesmo que ele não aceite, não se preocupa com isso não. Não, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista. Mesmo eu pensando de uma outra forma, eu entendo o seu ponto de vista. Para evitar o conflito. A Jussara colocou aqui: verdade, Antônio, esse controle da mente é sensacional. Você contribui muito para isso acontecer na minha vida. Deus te abençoe grandemente. Jussara, obrigado. Eu fico muito feliz com esses testemunhos das pessoas que me acompanham, participam dos meus treinamentos. Bom, qual outra emoção aí que vocês têm que talvez venha aparecendo? Tem pessoas aí que têm ansiedade, tem pessoas aí que têm raiva, tristeza, algumas vezes fora do controle. Vão colocando aí para a gente ir fazendo alguns comentários e dando aí algumas dicas. Uma questão interessante também, e uma dica interessante, é a gente ser curioso em entender a mensagem daquela emoção. Aí você fala assim: Antônio Carlos, mas tem uma mensagem a emoção? Tem, a mensagem está te dizendo alguma coisa. Então, se é uma raiva, a raiva é uma sensação de estar sendo agredido. E aí essa sensação de estar sendo agredido, eu tento revidar de alguma forma, ou guardando a raiva para dentro de mim, ou revidando naquele 880, olho por olho, dente por dente. Em todos os sentidos, isso pode trazer um descontrole para você. Então é importante que você entenda um pouco que mensagem que essa emoção está trazendo para mim. Será que eu preciso aprender um pouco mais a lidar com isso? Será que eu preciso de uma técnica? Será que eu preciso entender a outra pessoa como ele é? Será que eu preciso me comunicar de uma forma melhor para que a outra pessoa me entenda? Será que eu preciso trabalhar uma técnica para eu me controlar emocionalmente quando tal situação me tira do equilíbrio? Então é importante que a gente pense assim: qual a mensagem? O que essa emoção pode estar querendo dizer? Então vai comentando. Eu sei que tem várias pessoas entrando, vai colocando aí a cidade que você está teclando, está me assistindo aí, até para a gente acompanhar, beleza? Bom, ser confiante é uma outra dica interessante, sabe? Ser confiante em quê? Confiar em você mesmo. Eu costumo dizer, e de vez em quando, mesmo quando acontece uma situação que foge do meu equilíbrio, eu costumo dizer: foi a melhor situação que podia acontecer comigo. Uma vez eu estava vindo de Uberaba para cá, dei um treinamento lá, foi acho que no início do ano agora, e confesso para vocês que eu olhei errado lá o horário do ônibus, da partida do ônibus de lá para cá. Fui de ônibus para voltar de ônibus, porque viajava à noite, então eu ganhava à noite, né? Eu ia viajando à noite, chegava lá pela manhã, trabalhava, e no retorno também voltava à noite, e no outro dia de manhã eu estava aqui pronto. E eu tenho algumas técnicas também para eu conseguir estar com energia suficiente para isso acontecer. Então, mas aí perdi o ônibus. Quando eu perdi o ônibus, vem uma sensação assim de: poxa, vou brigar, vou ficar chateado, mas ao mesmo tempo eu paro: opa, peraí, tem alguma mensagem nisso daqui. O que eu posso aprender com esse fato? E outra coisa, o que tem de bom nesse fato, para que eu me sinta melhor a partir de agora? Então, fique atento a isso. Uma situação de desconforto agora, ela pode trazer um aprendizado. E esse aprendizado é o que nos acalma, é o que nos acalenta, é o que nos traz um pouco para o equilíbrio. A Selme, por exemplo, a Selme Patrícia, ela está dizendo aí que ela muitas vezes
ansiedade, né? Ansiedade generalizada, ela colocou. Ansiedade, a gente tem que aprender com isso. Ansiedade é uma sensação de medo do futuro, é uma sensação de incapacidade de controlar o futuro. Opa, você infelizmente você não vai conseguir controlar o futuro, você só vai conseguir controlar você mesma. Então aprender a lidar com essa ansiedade. E como que eu aprendo, Antônio Carlos? A Selvi poderia perguntar isso para mim. É aceitando o tempo das coisas. Você só consegue resolver o que é de amanhã Hoje, se você já fez o que era para ser feito, acabou. Mude de assunto, vá ler algum outro livro de outro assunto, vai assistir um filme com outro assunto. Foque no presente, em cima do que você pode fazer agora. Se você não pode fazer nada agora, é só para amanhã, então se ocupe a mente de outra coisa no agora. Um abraço aí para Ana Cláudia, um abraço para Michele lá de Uberaba. Bom, ela colocou aqui, Antônio Carlos, esperamos ansiosos em Uberaba. Jesus te abençoe, obrigado, amém. Vou estar aí dia 21 e 22, se não me engano, 21 e 22. Um abraço aí a FIENG, o Sebrae, que eu vou ter oportunidade de fazer 2 workshops aí, um sobre Enneagrama, origem das personalidades, fantástico, e outro sobre coaching, algumas técnicas de coaching para as lideranças usarem assim de uma forma prática, rápida e que tragam um resultado muito bacana. Então, ser confiante e ao mesmo tempo entender o que a mensagem da emoção traz é algo que nós precisamos aprender, porque o equilíbrio da emoção está quando você entende o motivo da emoção, e aí você só consegue controlar aquilo que você aceita, você só consegue curar aquilo que você aceita. Beleza, Dardiane, me desculpe, passou aí a pergunta, faz a sua pergunta de novo aí que eu vou procurar responder. Bom, se eu souber, eu vou fazer o possível para responder. Eu não consigo ver mais porque já passou aqui. Eu vou pedir para você fazer sua pergunta novamente, pode ser? Bom, então vamos lá. Dardiana, eu perdi aqui mesmo, já são várias perguntas, várias informações, eu me perdi aqui, por favor, coloca de novo aí, Dardiane. Uma das coisas interessantes da emoção também é quando a gente coloca ação. Da próxima vez que você tiver uma emoção, principalmente emoções ligadas à ansiedade ou à tristeza, coloque ação nas emoções. O que é colocar ação nas emoções? Não é brigar com ninguém, não. Tem gente que fala, então quer dizer que eu posso falar tudo que eu tenho direito, eu posso agir, eu posso brigar. Não, não é isso não. É porque muitas vezes, quando a gente tem um desequilíbrio emocional, quando a gente está emocionalmente desequilibrado, a gente tende a sofrer, a ficar com uma certa introspecção. E essa introspecção, ela pode fazer com que você fique remoendo aquele problema, ou aquela emoção, com aquela pessoa ou aquele fato ocorrido. Então, entre em ação. Se tem alguma coisa que está te incomodando, coloque no papel uma ação para corrigir aquilo ali. Então, se é uma pessoa que te incomodou, coloque no papel, escreva, poxa, como que eu posso abordar esse assunto com essa pessoa amanhã para resolver essa situação? Sempre de uma forma equilibrada. Pense nisso, como seria eu, de uma forma equilibrada, lidando com essa situação? Lembrando que a emoção vem de fatos. A gente pode até estar desequilibrado emocionalmente, uma coisa que ainda não aconteceu, que vai acontecer, uma preocupação, ou então de alguma coisa que aconteceu. Então, sente, coloque, escreva isso, o que te incomodou? Coloque no papel. Coloque o seguinte, se eu for fazer novamente, ou se isso acontecer novamente, qual que seria uma forma equilibrada de lidar com isso? Quando você coloca no papel, você coloca no racional, você tira do emocional e coloca no racional. De uma forma mais racional, como você agiria? Há uma tendência das pessoas colocarem uma situação melhor.
Bom, deixa eu voltar aqui na pergunta da Dardiane. Eu disse a respeito de quando a pessoa é controladora até demais e acaba se sobrecarregando e sofre com isso. As pessoas ao redor também sofrem. Existe um exercício para melhorar isto? Dardiane, controlar uma pessoa, controlar uma emoção controladora, vamos colocar desse jeito. Uma pessoa controladora é porque ela não confia muito nas outras pessoas, ela confia só nela. E é claro, por ela confiar só nela, ela vai assumir problema de outras pessoas, porque ela acha que as outras pessoas não dão conta. O exercício principal é deixar a outra pessoa fazer o que ela precisa fazer. E de certa forma, a pessoa controladora precisa aprender a deixar as pessoas realizarem as ações. Como se diz, deixa na mão delas, controla o resultado. Mas como que você controla o resultado? Para que ela aprenda a fazer bem feito. Porque senão você vai se sobrecarregar, a outra pessoa não vai aprender. Tem pessoas, tem mães, por exemplo, que fazem isso com os filhos, controlam os filhos, querem que os filhos façam uma coisa ou outra, mas normalmente ela não deixa os filhos fazerem, ela mesma vai lá e faz para o filho. O filho até hoje, 16, 17 anos, não sabe esquentar uma comida no micro-ondas. Por quê? Porque a mãe não deixa. No trabalho também do mesmo jeito. A pessoa quer controlar e ela dá uma tarefa para alguém e vai lá e toma. Não sei se você conhece, vocês conhecem alguém assim, mas vai lá e toma, não faz desse jeito. Ou então a pessoa ensina fazendo, não deixa a outra pessoa fazer. Então, respondendo aí até de uma forma, como que isso traz psicologicamente, pode trazer problema nas mãos, tá? Problema nas mãos, dores de cabeça, pode trazer enxaqueca e assim por diante. Jussara perguntou sobre emoções e sentimentos, podemos controlar com técnicas e meditações? E o gênio? Tá. Pessoas do gênio forte têm alguma técnica para lidar? Bom, é possível sim. Uma das formas de lidar com as emoções realmente é a meditação. Uma dica direta para vocês, entrem aí no YouTube, baixem algumas meditações para equilíbrio emocional. Tem várias, tem para dormir, tem para prosperidade, tem para se acalmar, ficar tranquilo, calmo, evitar a ansiedade. Então tem vários aí. Agora, tem algumas pessoas que ela perguntou da questão do gênio forte. Tem algumas pessoas que têm um gênio forte sim. Do ponto de vista da pessoa tentar controlar o seu gênio, realmente ela vai ter que fazer um esforço, porque vai fazer parte, provavelmente, da personalidade dela. Ela precisa fazer um esforço maior para lidar com esse seu gênio forte e, com isso, se controlar. Mas é possível, por exemplo, com autoobservação, quer dizer, poxa, em qual momento que eu estou exagerando? E também com meditações. Agora, quando você não tem um gênio forte, lida com pessoas que têm um gênio forte. Acontece isso também. Então, quando você lida com pessoas do gênio forte, é importante que você deixe bem claro que a emoção, que o jeito dela, em algum momento, pode estar te incomodando. Então, você não vai virar para ela, você está sendo muito grossa comigo, você está sendo muito direto comigo. Não, você vai falar, olha, essa forma de você falar comigo está me incomodando. Isso que você me disse me incomodou. Eu não estou julgando o que ele me disse ou o que ele fez. Eu estou falando do meu sentimento, do que eu estou sentindo naquele momento. Então, pessoas do gênio forte, é importante que você diga, opa, isso que você fez me incomodou. Isso que você me disse me incomodou. Quando você fala isso, a pessoa não tem muita justificativa. Se ela não estiver ligando para os seus sentimentos, aí é uma pena para ela. Mas você pode dizer para ela, olha, essa forma que você me disse, eu me senti mal, me senti chateado ou chateada, me senti diminuído ou diminuído, não me senti valorizado. Você pode dizer para a pessoa, você não julga o que ela fez, se fez certo ou se fez errado, mas você diz para ela o tanto que te incomodou. Então é mais ou menos isso. Viu, Jussara? É importante que a gente entenda que nenhuma pessoa tem a capacidade de te ferir, como eu já disse isso aqui antes. Muitas vezes é nós mesmos, somos nós,
que nos ferimos com a palavra de outras pessoas. Ninguém. Aí talvez eu possa até ser criticado com isso, mas ninguém tem a capacidade de te diminuir, de fazer bullying com você. É você mesmo que se fere com isso. Eu conheço N pessoas fantásticas que se você pode xingar o cara, você pode falar o que você quiser com o cara, ele vai bater nas suas costas e falar assim, cara, obrigado por você ter me dito isso, com certeza eu tenho alguma coisa a aprender com isso. Então, e se tem alguém que consegue fazer isso, nós também conseguimos, tá? Então, com certeza uma das técnicas para controle emocional é relaxamento, meditação ou visualização, tá? Preste atenção que é importante que você aprenda pelo menos uma técnica de meditação que te ajude a se equilibrar. Você está notando que está doente demais? Tem alguma coisa emocionalmente aí descontrolada. Bom, um abraço aí para o meu amigo Marcos Ferreira, lá de Uberaba, um grande abraço, parceiraço aí, com certeza nós vamos fazer excelentes trabalhos juntos. Um abraço, Marcos. Tardiane também colocou aqui o seguinte, é interessante que se fale na hora ou depois de uma conversa. Tardiane, é o seguinte, vai depender da estratégia. Se a pessoa estiver muito alterada, você pode dizer para ela, olha, me desculpe, eu não estou me sentindo bem com essa conversa agora. Vamos conversar em um outro momento. Então você pode propor uma conversa num outro momento. Por que disso? Porque naquele momento os nervos estão à flor da pele. E uma palavra maldita pode despertar uma emoção, uma raiva, e depois que a palavra já saiu, já não tem mais volta. Então, vai depender da estratégia. Eu digo na hora ou não digo? Não, depende. Porque se na hora a ferida for uma ferida grave, é melhor que você diga para a pessoa, me desculpe, eu estou me sentindo muito mal, prefiro conversar com você em outro momento. E saia de perto. Tá? É claro que busca o aceite da pessoa, mas saia de perto, porque se você ficar um pouco, você vai dizer coisas que você não gostaria de dizer, vai machucar outra pessoa, você pode se arrepender, ou então você vai ter aquele ar de, falei na lata, e isso pode trazer um malefício, um problema para você no futuro. Então, é isso aí, gente. Esse controle emocional, ele é importante porque, primeiro, você precisa identificar essas emoções. Você precisa saber qual emoção que você tem e que está em desequilíbrio. Quer dizer, ela está exagerada, ou para mais ou para menos. Tem gente que um desequilíbrio, por exemplo, não fica triste nunca, não se sente mal nunca. Isso também pode ser um desequilíbrio. Em outro momento pode sofrer com isso, tá? Então, é importante, primeiro, que você saiba qual que é a emoção. Perceba a emoção que está em desequilíbrio. Segundo, identifique os momentos que mais aparece aquele desequilíbrio. Anote, pegue um papel e caneta e anote os momentos. Comece a racionalizar em cima daquela emoção. Por exemplo, quando aconteceu aquilo, você vai anotando. Eu fiquei chateado por causa disso. Mas caso aconteça uma outra situação dessa, como eu me equilibraria, como eu equilibrarei, porque essas emoções vão se repetir, os fatos também se repetem. E aí como eu ficaria mais equilibrado? E coloque uma ação, coloque uma ação para que você aprenda um pouco com aquilo. Perceba o aprendizado, perceba a mensagem que a emoção está trazendo. Lide com as pessoas e evite colocar a emoção de uma forma exagerada. Prefira dizer, olha, esse momento eu estou me sentindo mal, prefiro conversar com você num outro momento. Diga para a pessoa que você está se sentindo incomodado
pela forma, pelo jeito, pelo fato ocorrido. Não evite julgar a pessoa, você fez isso errado. Não, é você que está se sentindo mal com o jeito da pessoa. Peça um novo momento para você conversar. Eu tenho certeza que mesmo que a cabeça vai ficar ali chateado, mas você vai voltar com uma estratégia diferente que seja boa para todo mundo. E assim, para a gente começar a finalizar, eu quero dizer que dentro da família isso acontece muito, e a gente tem percebido pessoas que dentro do trabalho se equilibram emocionalmente, mas quando chega em casa desequilibra. Não sei se você conhece alguém assim, que dentro do trabalho consegue rir para as pessoas, consegue travar os dentes, consegue segurar a raiva, mas quando chega em casa não consegue. Briga com o filho, briga com o marido, com a esposa, com o cachorro, com o papagaio, briga com todo mundo. Então, poxa, o que te faz conseguir segurar uma emoção no trabalho e perder o equilíbrio dentro de casa? Eu costumo dizer que é a proximidade. A máscara, a gente costuma colocar uma máscara lá no trabalho e dentro de casa essa máscara cai. A Jussara, e como lidar com pessoas que querem se opor sempre, pessoas do contra, pessoas negativas? É melhor evitar? Como posso agir? Tem solução? Ou é caso perdido? Ó, Jussara, é bem complexa a sua pergunta, muito importante e complexa, porque pessoas do contra sempre vão aparecer. É importante a gente sempre perguntar para a pessoa, mas o que você concorda? Se você é contra em alguma coisa, mas o que do que eu falei que você concorda? O que eu falei que foi importante? É para a pessoa sair da diferença e entrar na similaridade. É uma técnica de programação neurolinguística também, ajudar a outra pessoa a entrar em sintonia com você. Não, tudo bem, eu sei que você não concordou com isso, mas com o que você concorda? Ou qual seria a sua ideia? E aí você compartilha. Tem algumas pessoas negativas que eu costumo dizer que a gente tem que sair fora delas, viu, Jussara? Que a gente precisa se afastar. Tem pessoas negativas que arrasam o nosso dia. Quando a gente não consegue controlar, quando a gente não consegue se isolar emocionalmente, a gente corre um risco de levar aquela negatividade até para o sono, se dormir, né? Então, lidar com isso é bacana. Evitar as pessoas negativas, com certeza, e aprender a lidar com as pessoas do contra, buscando ali o que ela concorda com você. Então, reforçando essa questão dentro de casa, é importante que você aprenda a lidar com as emoções. Quando você estiver chateado, antes de você brigar com seu filho, diga para o seu filho: vocês me desculpem, eu não estou me sentindo muito bem agora, mas daqui a pouco eu prometo que vou brincar com vocês, vou conversar com vocês, mas é porque eu estou um pouco chateado com alguma coisa que aconteceu lá fora. Então diga para as pessoas que você está melhorando, diga para as pessoas que você vai melhorar, diga para as pessoas para te darem um pequeno tempo ali, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, 2 horas, mas que você vai voltar melhor depois daquele tempo. Bom, o Marcos aí colocou, o Wesley, um abraço Wesley, participou do último treinamento nosso, Planejar para Realizar. O Marcos também colocou, esse conteúdo é fantástico, obrigado por compartilhar, valeu Marcos. Bom, gente, então fiquem atentos a essas emoções. Eu quero dizer para vocês que eu vou deixar um link nesse vídeo, né, no Live aí, vou deixar um link para você colocar lá os seus dados, para eu te avisar dos próximos treinamentos que eu vou ter na região. Então, não só em Montes Claros, mas em outras cidades também. Então, para Montes Claros em específico, eu estou preparando um trabalho fantástico de inteligência emocional, de alinhamento ou realinhamento da nossa parte bio, saúde, psico, diálogos internos, mente, emoções, social, que são as relações, e também espiritual, aonde nós vamos trabalhar todo esse alinhamento. Então eu estou fazendo uma enorme pesquisa para isso, já fiz capacitações fora, participei dos seminários internacionais de inteligência emocional, para trazer aqui para a nossa região, para Montes Claros e para Minas Gerais,
uma capacitação de realinhamento de todas as nossas partes que muitas vezes estão desalinhadas. Nós vamos ter treinamentos também na área de coaching, formação de novos coaches. Eu vou trazer uma formação chamada Profissional Coach, já estou fazendo em algumas cidades, Araxá, Uberaba, Sacramento, que eu estive, vou estar em Uberaba agora. Então eu estou aprimorando ainda mais essa ferramenta, dando capacitação para as pessoas que querem atuar no mundo do coach, ajudar outras pessoas a terem resultados melhores. E com isso você também ter renda, ter faturamento com isso. Eu não sei se você que gosta de dinheiro. Eu falo que tem gente que gosta, mas na hora de trabalhar mesmo não quer. Então não vou falar que gosta de dinheiro. Então, mas com a profissão coach sim é possível. E eu quero trazer também treinamentos na área de oratória, comunicação. Eu estou trabalhando um treinamento fantástico com outros profissionais, o professor Wilson, por exemplo, o Wilson Lisboa, que já passou em mais de 20 concursos, onde nós vamos fazer um treinamento específico para concurseiros, para as pessoas que estão lutando aí para passar nos concursos, onde eu entro com essa parte de programação mental e abertura da mente para o aprendizado, para a memorização, e o professor Wilson Lisboa com as técnicas para você passar no concurso. Eu tenho certeza que vai ser bastante interessante. Bom, já estamos aí há 49 minutos falando com vocês. Muito obrigado pela presença. Eu vou deixar o link, clique no link, coloque lá seu nome, seu e-mail, sua cidade, porque nas próximas atividades eu vou estar mandando uma mensagem para você e vai que a gente pode se encontrar, que a gente possa se encontrar presencialmente. Para mim vai ser um prazer muito grande te encontrar presencialmente. Um abraço aí, Jussara, que agradecendo, Wesley, mais uma vez muito obrigado, Marcos, que participou do Profissional Coach e realmente uma pessoa fantástica, e está dizendo aqui que para ele foi muito transformador. Para mim também está sendo um privilégio muito grande poder ajudar pessoas, mudança de vida, mudança de mentalidade. Eu tenho recebido vários depoimentos de pessoas que conseguiram eliminar algumas doenças físicas, como dores, nódulos, enxaquecas, resolver problemas de estômago, resolver problemas de prisão de ventre, resolver problemas de infecção, dores e infecção de ouvido, alguns problemas nos olhos. Gente, está muito bom e eu quero trazer muito mais para vocês. Obrigado a todos aí que me acompanharam e que com certeza vão assistir, porque esse vídeo vai continuar aí no Facebook para outras pessoas. E eu quero agradecer muito aí. Obrigado, Michele. Michele, um beijo. Nos vemos aí depois em Uberaba. Beijo no maridão aí também, Dardiane, Wesley de novo. Vamos aí nos encontrar mais vezes, presencialmente, se Deus quiser. Eu tenho uma novidade também. Eu estou preparando material para treinamento online. Então, se você está em outra cidade, se você quer melhorar em algumas técnicas, eu quero passar algumas ferramentas de coaching através de treinamentos online, e treinamentos online a preços mais em conta, para você se especializar e aprender técnicas de uma forma online. Já estou trabalhando nisso já, espere aí em breve, no próximo mês, daqui no máximo 2 meses, a gente já vai estar com isso aí no ar rodando. Gente, um grande prazer, espero vocês aí. Por favor, coloquem sua mensagem aí, falando como foi para você essa transmissão e o que você achou mais interessante ou importante nesse nosso vídeo, beleza? Coloque aí, eu vou encerrar a transmissão, mas por favor comente aí aquilo que mais você achou interessante. Coloque nos comentários aí para mim, por favor. E coloque aí nos comentários o que você achou, ou talvez até o que você não achou. Olha, Antônio Carlos, isso eu não gostei, isso eu gostei. Então vai colocando aí, beleza? Obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus, bastante equilíbrio emocional
e nos vemos em outras oportunidades. Um grande abraço, tchau!